O Brasil continua sendo mal avaliado no combate à corrupção e agora está na posição de número 96 no ranking com 180 países. Isso é o que aponta o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, feito pela ONG Transparência Internacional. Luta contra a corrupção estagnada, instituições enfraquecidas, ambiente democrático ameaçado. A notícia não é nada boa para o Brasil, segundo o principal termômetro que mede a corrupção no mundo. Na análise feita pela Transparência Internacional, que reuniu dados, pesquisas e avaliações de especialistas, o país figura com a terceira pior posição em sua série histórica. Numa escala que vai de 0 a 100, o Brasil somou 38 pontos. Nota menor do que a média global, que foi de 43, abaixo também da média do BRICS, da América Latina e do Caribe, e bem distante do nível dos países do G20, olha, 54, e da OCDE. Na prática, os números mostram que o Brasil falha no combate à corrupção do legislativo ao judiciário, mas principalmente no executivo, com ataques à democracia e à imprensa, ingerência em órgãos de controle e instituições públicas, disseminação de fake news, retrocesso no acesso à informação pública e desmonte de políticas ambientais. E o cenário não é distante do cidadão comum. Segundo o relatório, o aumento da corrupção está diretamente relacionado à violação de direitos humanos e liberdades civis. O ranking é também um alerta. Como esse índice de percepção da corrupção é calculado e o que ele diz sobre a evolução desse tema no mundo, o que explica o péssimo desempenho do Brasil na avaliação e quais são as recomendações do relatório para finalmente avançar no combate à corrupção? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil. Fique com a gente! Bruno Brandão, para a gente começar a entender o contexto desses números do índice de percepção da corrupção, como é que esse indicador é calculado, o que é levado em conta e quantos países estão sendo avaliados? Apesar de ter mais de 25 anos, o índice de percepção da corrupção ele é pouco compreendido na sua mecânica, sua metodologia, como ele de fato funciona. E a principal razão é porque você medir um fenômeno que é invisível é altamente desafiador, né? A corrupção que nós podemos identificar, que ela se torna visível, é a corrupção que deu errado. A corrupção que deu certo ou que está dando certo, ela fica abaixo do radar, ela não é possível ser mensurada, só enxerga quem dela está participando ou dela se beneficiando. Então nós temos que ter algum tipo de aproximador, um proxy, para medir esse fenômeno invisível e medi-lo em 180 países e territórios, em grande escala. Então, nós utilizamos a percepção de corrupção. Só que também não é uma percepção do cidadão de maneira geral, não é uma pesquisa representativa da opinião de uma sociedade. É, na verdade, uma percepção de grupos especializados. Então, são, em geral, pessoas que fazem negócios com esses países avaliados ou estudiosos, acadêmicos, juristas, que são os grupos que são alvos dessas pesquisas. E o que acontece é que são pesquisas secundárias, nós compilamos respostas de pesquisas de outros institutos, como o Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit, Freedom House, vários institutos renomados internacionais, nós compilamos perguntas que dizem respeito à percepção da corrupção no setor público. Também isso é importante de frisar nesses países avaliados. Bruno, falando sobre o desempenho do Brasil, o Brasil caiu 2 posições no ranking, está na posição de número 96, com apenas 38 pontos numa escala que vai de 0 a 100. Isso coloca o país no mesmo patamar de quais outros países? Nós estamos no mesmo nível, por exemplo, de outros países dos chamados BRICS? Na verdade, a pontuação de 38 que o Brasil hoje, nós publicamos, ela coloca o Brasil abaixo da média global, que são 43 pontos, abaixo da média dos BRICS, são
39 pontos a média, e também abaixo da nossa região. Países semelhantes na nossa região, na América Latina e no Caribe, têm pontuação mais alta, a média é 41 pontos. O Brasil ficou em 96º lugar num ranking que leva em conta 180 países. Com a mesma nota que o Brasil estão a Argentina, na América do Sul, a Indonésia, na Ásia, Lesoto, na África, e a Turquia e a Sérvia, na Europa. Mas nós estamos ainda mais distantes de países como o G20, são 54 pontos, e da OCDE, que são 66 pontos contra os 38 do Brasil. Até interessante esse ponto da OCDE. Hoje mesmo saiu a notícia de que a OCDE abriu conversações formais para a adesão do Brasil. Só que a adesão de um país à OCDE passa por um processo longo e criterioso de avaliação. E um dos elementos mais importantes é o cumprimento da Convenção da OCDE contra o Suborno Transnacional, e que o Brasil vai muito mal. Ou seja, vai ser um grande obstáculo para a integração internacional do Brasil, especificamente na entrada da OCDE. Agora, sobre essa queda aí de 2 posições, a nota do Brasil piorou ou os outros países é que melhoraram? A gente pode dizer que o Brasil está estagnado no combate à corrupção ou realmente teve uma deterioração? A nota do Brasil, ela foi a mesma do ano passado e tem se mantido mais ou menos estável, estagnada, nesse patamar muito ruim, numa escala de 0 a 100, onde 100 é a melhor percepção de corrupção, ou seja, mais integridade, 0 a pior, nós estamos aí patinando nessa casa aí dos 35, 38 há algum tempo. É um patamar muito ruim, a variação não é tão grande, o índice não é tão variável, ele tem uma certa estabilidade, mas o que é importante é vermos em que patamar nós estamos e, ainda mais importante, uma análise qualitativa, o que de fato aconteceu nesse período em favor ou contrário à luta contra a corrupção. E essa análise nós também apresentamos com um relatório da retrospectiva 2021 dos fatos mais relevantes para o sistema anticorrupção do país no ano anterior. Mas o que explica isso, Bruno? Quais foram os fatos recentes que levaram a essa piora do desempenho do país na percepção da corrupção? O Brasil vem passando por um verdadeiro desmanche de sua capacidade legal e institucional para o enfrentamento da corrupção. Esses marcos legais e institucionais, o Brasil levou décadas para construir, para consolidar, mas eles estão sendo desmantelados com muita velocidade. Leva-se muito mais tempo para consolidar a independência de uma instituição do que arruinar com essa independência. E é isso que nós temos observado nesse momento, esse processo de desmanche. Isso, a responsabilidade maior, sem dúvida, é do Poder Executivo, é do governo Bolsonaro, que ataca sistematicamente a independência das instituições de maneira geral, mas ainda mais gravemente as instituições de controle e de combate à corrupção. O exemplo talvez mais visível hoje é a captura política da Polícia Federal, absolutamente emparelhada hoje. Mas isso ocorre também com a Receita Federal, com o COAF e outros órgãos também sob permanente pressão. O COAF já foi do Ministério da Justiça, sob o comando do Sérgio Moro, depois ele foi para o Ministério da Economia e hoje ele está no guarda-chuva do Banco Central. E agora toda essa articulação de bastidor é para tirar do Banco Central e devolver para o Ministério da Justiça, que hoje está sob o comando de Anderson Torres, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Além dessa ingerência política, essa perda de independência das instituições, o governo Bolsonaro também é responsável pela retração do espaço cívico no país. É responsável por um ambiente cada vez mais hostil ao trabalho dos jornalistas, especialmente os jornalistas investigativos, é hostil à sociedade civil organizada, aquela que monitora os atos do governo, que cobra, que denuncia, inclusive internacionalmente, cada vez mais atacada. Então, esses elementos de retrocessos legais, institucionais e sociais da cidadania passam muito pela atitude do atual governo. Claro que não é o único responsável, mas sem dúvida o principal. E como é que a pandemia afetou esse indicador, Bruno? Lembrando que no Brasil nós tivemos até uma CPI da Covid, que apesar de ter sido intensa, bastante acompanhada por todo mundo, até hoje não resultou em nenhuma punição efetiva, né?
Exatamente. E a pandemia da Covid-19, ela afetou o combate à corrupção no mundo inteiro. Nós dizemos que foi a tempestade perfeita, porque teve um aumento extraordinário de gasto público e com razão, para enfrentar os efeitos calamitosos da pandemia, e também uma redução dos mecanismos regulares de controle, de transparência, porque eram ações emergenciais. E natural também que, nesses contextos, exista uma preocupação antes em agir e menos em controlar. Mas, ainda assim, países que tinham instituições já bem consolidadas e culturas de transparência e uma sociedade mais demandante e crítica, eles conseguiram mitigar muito dessas consequências do agravamento da corrupção. Infelizmente, não foi o caso no Brasil. O que nós vimos chocou tanto as pessoas que já vinha até um processo um pouco de uma certa fadiga com respeito ao tema da luta contra a corrupção, porque nós víamos de 6, 7 anos de Lava Jato. A população estava até cansada do tema, mas na verdade foi tão atroz, tão sórdido ver um esquema de corrupção e que literalmente tira o oxigênio das pessoas, que acabou por influenciar uma certa volta de uma capacidade de indignação muito importante da sociedade. Mas as instituições, elas, em alguma medida, conseguiram responder a essa situação com algumas investigações no âmbito do Poder Legislativo. A CPI fez um trabalho muito importante, mas existem obstáculos estruturais, da impunidade brasileira de réus de colarinho branco, mas isso foi agravado no último governo com a ingerência, a perda de independência de instituições como a Procuradoria-Geral da República. Então, a perspectiva desses crimes gravíssimos com consequências trágicas podem terminar em impunidade. Bruno, a gente citou um exemplo aqui positivo vindo do Congresso com a CPI, mas a atuação do Congresso também é um ponto de atenção, né? Porque tivemos aí recentemente a ampliação das emendas de relator, chamado orçamento secreto, que afeta diretamente a transparência do gasto público, né? Os retrocessos não vieram só do governo do Bolsonaro, vieram também dos outros poderes, não só do Executivo, mas do Legislativo e do Judiciário. E nesse período, o Legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados, sob a presidência do Arthur Lira, sofreu um enorme retrocesso na transparência, na participação social e no respeito ao devido processo legislativo. Um exemplo de uma reforma que atacou o coração da estrutura brasileira de combate à corrupção, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que precisava ser reformada e aprimorada para dar mais segurança jurídica aos gestores de boa-fé, mas que foi reformada, um processo absolutamente assodado. O texto final foi colocado à votação 8 minutos antes do início da votação, foi apresentado. Uma das principais novidades é que para condenar um agente público, agora será preciso comprovar o dolo, ou seja, se houve intenção. Outra mudança é que o Ministério Público será o único órgão a propor ações de improbidade administrativa. E o texto final da reforma ultrapassa muito mais as recomendações dos especialistas, dos juristas, das reformas necessárias e abriu uma grande porta para ampliação da impunidade nesse contexto da blitzkrieg do Arthur Lira no processo legislativo, a guerra relâmpago que ele implementou no processo legislativo sob sua presidência na Câmara dos Deputados. E o exemplo mais assintoso, mais chocante da atuação do Poder Legislativo no ano passado, em 2021, foi, sem dúvida, a inovação do chamado orçamento secreto. Em um momento que o país precisaria reforçar a transparência, o controle do gasto público para maximizar o bom uso, a justiça na alocação dos recursos públicos, foi instituído um orçamento secreto que canalizava bilhões de reais para objetivos eleitoreiros e até corrupção dos parlamentares. Então nós andamos absolutamente na marcha ré, na direção contrária ao que se esperaria em um momento tão traumático como esse da pandemia no país. E no campo do judiciário, Bruno, como é que a gente pode avaliar o desempenho brasileiro nesse índice de percepção da corrupção?
O judiciário ele tem cumprido um papel muito importante como anteparo a essa escalada do autoritarismo. Ele tem sido um ponto de apoio, de defesa de marcos protetivos de direitos, tem sido um anteparo contra ataques às instituições eleitorais e o próprio poder judiciário. E tem sido muito atacado. E esse ataque vem de uma indignação da sociedade também sobre o papel do judiciário na impunidade da corrupção de réus de colarinho branco. E nós não podemos fechar os olhos para isso também. Nós temos que ter muito cuidado com essa crítica e reforçar a importância desse poder do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos fechar os olhos ao que gera também de impunidade, principalmente para o réu de colarinho branco, o réu poderoso no Brasil. Essa série de anulações, de condenações, que não são só da Lava Jato de Curitiba, esse é o biombo principal, porque virou uma disputa política que ajuda a ocultar outros absurdos que vêm acontecendo, mas esse processo vem de decisões que geram consequências sistêmicas, por exemplo, a decisão de transferir a competência para julgar casos de lavagem de dinheiro, de corrupção, de formação de organização criminosa, da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral quando houver qualquer vinculação com o processo de financiamento de campanha, com o processo eleitoral. Isso torna um enorme obstáculo para conseguir efetivamente a responsabilização de crimes complexos como crimes de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e a grande corrupção. A Justiça Federal se aprimorou por décadas para conseguir se especializar, as varas especializadas, para conseguir desenvolver capacidade técnica e de pessoal e estrutura para atacar esses casos mais complexos de grande corrupção e lavagem de dinheiro. A Justiça Eleitoral nunca passou por esse processo de aprimoramento e tem uma estrutura muito mais precária para lidar com esse tipo de criminalidade. E, no entanto, numa decisão do Supremo Tribunal apertada do STF de 6-5, foi transferida a competência para investigação e julgamento desses casos à Justiça Eleitoral. E as consequências nós estamos vendo agora. Uma onda avassaladora de casos sendo prescritos porque não conseguem avançar, serem processados no âmbito da Justiça Eleitoral. Então não é um caso que nós fulanizamos, é a anulação desse indivíduo, desse político ou daquele. São as mudanças sistêmicas, as consequências estruturais desse tipo de mudança de interpretação constitucional. Bruno, o relatório desse ano também aponta uma relação entre corrupção e a erosão da democracia e das liberdades civis, né? Como é que isso funciona? Como é que o Brasil está posicionado nesse quesito? Isso representa também um risco à segurança dos defensores dos direitos humanos. Aqui no Brasil, por exemplo, há registro de perseguições, inclusive com o uso da Lei de Segurança Nacional, né? Isso. O índice de percepção da corrupção, a ano, demonstra que os países mais bem posicionados, com melhor controle da corrupção, são democracias sólidas, maduras, estáveis. E na outra ponta, na ponta de baixo, onde o problema é mais grave da corrupção, são, em geral, ditaduras ou regimes autoritários, esses que têm um problema maior, mais generalizado, sistêmico de corrupção. E o levantamento desse ano, ele faz uma análise entre os países que mais pioraram a sua pontuação, tiveram pior desempenho nos últimos 10 anos e o que aconteceu no âmbito da sociedade civil, no espaço cívico nesses países. Existe uma fortíssima correlação, acima de 80% de correlação entre os países que mais perderam capacidade de enfrentar a corrupção e aqueles que mais reduziram liberdades civis. Então, essa relação é muito direta entre a qualidade da democracia e, especialmente, a qualidade do espaço cívico e a capacidade de enfrentamento da corrupção.
Bruno, abrindo só um pouco para os outros países que você estava comentando, é importante falar também. A gente vê países tradicionalmente mais bem posicionados no combate à corrupção, como Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, repetindo aí as melhores notas esse ano. Por outro lado, outros países que vinham bem classificados regrediram na luta contra esse flagelo, né? Qual que é esse quadro? Países como os países escandinavos, eles têm instituições mais maduras, estáveis, regimes democráticos mais bem consolidados e por isso eles conseguem manter essa estabilidade nas melhores posições. Mas outros países que têm um quadro mais frágil, não são ditaduras, não são regimes autoritários, mas não têm instituições tão sólidas e estáveis como esses países do norte europeu, da Escandinávia, eles flutuam muito com o ambiente político, a circunstância política. Então, um caso muito importante é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, claro, uma das mais antigas democracias do planeta, tem instituições robustas, mas foi muito prejudicado pela experiência do populismo autoritário sob Donald Trump. Cerca de 800 apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, ameaçaram o então vice-presidente Mike Pence e também ameaçaram congressistas. E a tentativa era de impedir a confirmação da vitória de Joe Biden como presidente. Naquele período houve um grande retrocesso legislativo, institucional para o enfrentamento da corrupção naquele país. E isso foi percebido, isso foi refletido no nosso ranking. Os Estados Unidos, pela primeira vez, saíram dos 25 primeiros colocados do nosso ranking. Então, essa onda do populismo, seja ele de esquerda ou de direita, esse populismo que sequestra, captura o Estado para interesses pessoais, objetivos políticos, ele tem uma capacidade muito grande de desestabilizar instituições, mesmo em países ricos, países avançados. Para a gente fechar, Bruno, o relatório faz algumas recomendações, né? Qual é o caminho para melhorar essa percepção e melhorar, de fato, o combate à corrupção? Todos os países que conseguiram avançar efetivamente no combate à corrupção, eles passam, em geral, por 3 caminhos, em geral, paralelos. Melhores leis, melhores instituições e, principal deles, cidadania. O Brasil, infelizmente, andou para trás nesses 3 quesitos, enfraquecendo leis de combate à corrupção, enfraquecendo a independência das instituições e, principalmente, reduzindo o espaço da cidadania, reduzindo o acesso à informação, criando ambiente hostis para a atuação do jornalismo, da sociedade civil organizada. E as recomendações desse ano da Transparência Internacional vão no sentido do resgate de um caminho que o Brasil vinha trilhando, vinha desenvolvendo, aprimorando suas instituições, suas leis e a própria cidadania. Então, a retomada desse processo, esse caminho, é que é absolutamente fundamental. Isso passa por resguardar a independência de instituições, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. É fundamental passar leis que possam proteger a nomeação de influência política, por exemplo, a lista tríplice, que hoje consta na Constituição de todos os estados brasileiros, exceto no nível da União, no nível federal. Então, essa é uma medida concreta que pode resguardar a independência de uma instituição absolutamente central para o combate à corrupção, mas também leis, reformas que possam tratar do problema em suas raízes, no problema estrutural da corrupção no Brasil. E o último aspecto, e o mais importante deles, que é cidadania, também voltar a criar um espaço de respeito às liberdades, respeito ao direito constitucional da atuação da imprensa, ao fomento aos espaços de participação institucionalizado, tudo isso que virou uma agenda abandonada do atual governo Bolsonaro, é um dos elementos mais importantes para a luta contra a corrupção sustentável no tempo. Uma cidadania livre, consciente e ativa. Bruno Brandão, obrigada pela participação no Ao Ponto. Até a próxima. Obrigada, Bruno. Um abraço. Muito obrigado. Foi um prazer. Esse
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.